Em Foz do Iguaçu, o aeroporto Cataratas aberto para pouso e decolagem, funcionando normalmente. E o de Londrina, governador José Richa, também operando com restrições meteorológicas. E a gente começa te contando que juristas consideram graves as acusações de suposta fraude em acordo de delação por parte do ex-juiz Sérgio Moro e avaliam que a apuração precisa ser conduzida com cuidado. O senador virou alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, aberto pelo ministro Dias Toffoli. O procedimento de investigação foi aberto pelo magistrado a pedido da Procuradoria-Geral da República e também da Polícia Federal. A decisão foi tomada por Dias Toffoli no fim do ano passado, mas se tornou pública apenas ontem. O objetivo do inquérito, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, é apurar se houve chantagem, coação, constrangimento ilegal, além de organização criminosa na celebração da delação premiada do empresário e ex-deputado Tony Garcia. A apuração se refere às supostas condutas de Sérgio Moro durante as investigações de fraudes relacionadas ao consórcio nacional Garibaldi no começo dos anos 2000, do qual Garcia era um dos sócios. O empresário afirma que era um agente infiltrado de Sérgio Moro que chegou a gravar autoridades a pedido do ex-juiz em troca de benefícios em processos que respondia na Justiça Federal. O acordo de colaboração de Garcia consta dos autos que permaneceram na 13ª Vara Federal de Curitiba até o fim do ano passado. Eles só chegaram ao STF depois que o juiz federal, Eduardo Apio, que ficou à frente da unidade por apenas 4 meses, teve conhecimento de todo o conteúdo e remeteu esse caso ao Supremo. Com o envio da apuração para a corte, a Polícia Federal e a PGR foram consultadas e se manifestaram pela abertura do inquérito contra o ex-senador e procuradores da República que participaram da negociação do acordo da delação com Garcia. Juristas ouvidos pela produção do Jornal da Manhã afirmaram que a acusação contra o senador do União Brasil é grave, mas que precisa ser conduzida com cuidado. O advogado Guilherme Gonçalves disse que as informações reveladas são preocupantes, mas que elas precisam ser apuradas com calma, respeitando o devido processo legal. O que nos chama mais atenção é que agora já não há mais a negativa da existência do acordo, como antes havia se pronunciado o senador Sérgio Moro, agora ele já não nega a existência do acordo, mas eu entendo que tem que se respeitar o devido processo legal, tem que apurar com muita calma, mas se de fato se constatar que houve uma instrumentalização de um delator para fins de obter provas, sobretudo contra autoridades que tinham prerrogativa de foro, a nulidade é muito forte, é um caso muito grave e, inclusive, na minha opinião, pode se espargir para outros casos já sobre a vigência da lei que regulamentou a chamada colaboração premiada, né, a Lei 12.850 de 2013, porque acaba por consolidar um modus operandi, mas acho que não é hora de se precipitar, acho que deve ser assegurado, né, ao senador Sérgio Moro todos os instrumentos do devido processo legal, né? E agora há que se aguardar, né? Até então as denúncias apenas estavam nas palavras proferidas pelo senhor Tony Garcia, mas agora parece que não se nega que houve um acordo onde, de fato, o senhor Tony Garcia foi transformado numa espécie de agente duplo. E isso, evidentemente, viola o devido processo legal. O advogado Roberto Pudval, que inclusive atuou para alguns dos réus da Operação Lava Jato, ressaltou que o momento é de aguardar as investigações, garantindo o direito à defesa ao senador. Instaurado o inquérito, o senador Sérgio Moro será investigado, sim. Terá, obviamente, toda a oportunidade para esclarecer os fatos, fazer sua defesa. Agora, os fatos são graves. Que foi apontado ali, e é o que todos nós vivenciamos, é que as delações eram direcionadas, de certa maneira forçadas. A hora que as pessoas eram presas e só seriam soltas se tivesse oportunidade de delatar, e se não delatasse ficariam presas, essas delações obviamente são bastante questionáveis. E agora é o momento de se investigar. Ninguém está dizendo que o senador é culpado. O que está se colocando é que isso deve ser investigado e deve ser investigado a fundo. E se não tiver prova, o inquérito é arquivado. E se tiver prova, nós teremos um oferecimento de uma denúncia e um processo. E com todas as garantias possíveis e constantes da Constituição Federal, o senador Sérgio Moro terá a chance de se defender.
por meio de uma nota divulgada pela assessoria de imprensa, o senador Sérgio Moro negou qualquer irregularidade no processo de quase 20 anos atrás e disse que sua defesa não teve acesso ao processo. Ele ainda chamou de fantasioso o relato do criminoso Tony Garcia, a começar por sua afirmação de que não cometeu crimes no consórcio Garibaldi. Quem também mandou nota foi o Tony Garcia, dizendo que foi pego de surpresa com a notícia, uma vez que o processo está sob sigilo, mas que fica feliz em contribuir com a justiça de fato para que a organização criminosa capitaneada por Moro e Deltan seja punida exemplarmente. É a nota do Tony Garcia. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, é uma denúncia grave que seja investigada. Eu sou daqueles que defende investigação a tudo o que é necessário. Se há dúvidas, que se faça a investigação. Mas uma investigação séria, que parta de premissas legais e que seja rígida com todos os envolvidos. Aí quando você começa a aplicar essa rigidez, essa seriedade, você parte do princípio, obviamente, de quem fez a denúncia, que é o Tony Garcia. O Paraná conhece quem é Tony Garcia. Eu não preciso aqui relembrar a ficha, o currículo, ou a capivara, como queiram, do Tony Garcia. É o Tony Garcia, mas tá bom. Ele falou lá um monte de coisa, apresentou, segundo ele, ligações, apresentou ali uma lista de tarefas que teriam sido encomendadas para ele, que tudo seja investigado e tudo seja esclarecido. Mas nós temos que lembrar que a denúncia já vem de alguém que tem problemas bem grandes com a justiça ao longo de sua vida, né? A começar pelo famoso consórcio Garibaldi. A Bia não vai lembrar, o Pedroso vai, que era um consórcio aí que foi estabelecido no Paraná, que deixou um monte de gente sem ali os produtos que compraram. Então essa é a história, Tony Garcia, né, que acabou lesando pessoas pobres. Quem compra consórcio é pobre. Então é esse o nível da coisa. Mas eu quero chamar a atenção para uma outra questão. A questão do timing. Eu não estou dizendo aqui que há uma coordenação, não tenho elementos para isso. Mas há coincidências e elas podem ser observadas de maneira muito tranquila. Semana que vem deve começar o julgamento do senador Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná. A expectativa é que já no começo da semana, não na segunda porque não está marcado, mas talvez na terça ou nas sessões subsequentes, seja apresentado o voto do relator no caso que pede a cassação dele. Aí você vai percebendo que está sendo criado um clima para isso. Então, uma semana antes, o Moro é investigado no STF. Na outra semana, o mandato dele, que está sendo questionado, é julgado. E assim as coisas vão sendo coordenadas, de certa forma, a um inferno astral para o Moro. Isso não é menor, porque o judiciário é técnico, ou deveria, mas o clima é importante. Ele dá o tom das coisas. Então nós terminamos o ano passado com vários questionamentos também ao Moro. Agora você começa o ano também nessa mesma tocada e a vida do senador não está fácil. Não está fácil, ainda mais depois que a própria base dele o questiona em relação ao voto do Flávio Dino. Então ele tem problemas, entre aspas, dos inimigos, né, que o perseguem, e também tem problema agora na própria base de explicar alguns votos que ele faz questão de não explicar, falou que é sigiloso e pronto. E as pessoas daí acham o que querem, tem muita gente achando que ele teria feito ali um acordo para votar em Flávio Dino, sabe-se lá por quê. Então ele tem problemas de todos os lados, Pedroso. Vamos ver como é que ele vai sair disso. Olha, ele está cercado dos mais diferentes problemas e casos. É importante separar aquilo do campo político do campo jurídico. Ele está bastante enrolado, né, para dizer o mínimo, na questão política eleitoral da sua prestação de contas, que você já trouxe aqui a informação que logo nós teremos o voto do relator, que deve dar o tom do voto dos outros desembargadores e deve sinalizar quais seriam os caminhos, pelo menos os iniciais, relacionados a ele ter ali, perder o mandato ou não. Agora, nessas questões criminais, é surpreendente que 20 anos depois as informações comecem a surgir e que elas sejam colocadas em marcha numa velocidade impressionante. E mais do que isso, que a palavra, pelo menos no primeiro momento, do Tony Garcia, seja sendo levada tão a sério.
Qualquer pessoa que já se relacionou com ele, politicamente, juridicamente, talvez não tenha os melhores relatos para entregar ao Paraná e aos paranaenses, porque se encontram ali, de certa forma, né, arrependidos. Vamos lembrar aqui outros casos de delação que o Tony já apareceu, que as provas apresentadas foram consideradas fracionadas ou fragmentadas, foram inclusive invalidadas na sequência. Enfim, a gente tem que ir devagar com a dor que o santo é de barro. Agora, é inegável que o senador Sérgio Moro, ele tem dificuldades que políticos muito mais experientes que ele teriam dificuldade de lidar. Ele tem problema com o Toffoli, ele tem problema com sua base, ele tem problema inclusive dentro do seu próprio partido, ele tem problema no Senado, e ele olha para o lado e não sei quais aliados ele encontra. Agora, você trouxe muito bem um detalhe, Mari. Se aquele abraço do Sérgio Moro no Flávio Dino significava algum tipo de aliança ou algum tipo de compromisso, ali algum tipo de parceria afiançada pelo Alcolumbre, pelo visto, o outro lado não entregou. Quem tem cumprido suas promessas na prática é o Lula, que disse que iria, vocês sabem o quê, com o senador Sérgio Moro, e pelo visto, atuais aliados e antigos aliados têm lhe ajudado nesse intuito. Pelo visto, a vida do senador não será fácil, e esse é o princípio das dores, como diriam por aí. E o PT está imbuído dessa ideia. Gleisi Hoffmann deu uma entrevista recente a um portal da internet dizendo que trabalha para caçar Sérgio Moro, até porque talvez ela tenha interesse em disputar essa vaga do Senado, que abrirá se isso acontecer de fato. Cenas dos próximos capítulos, a gente vai acompanhando tudo aqui junto com vocês. Agora 7h17.